Bem, queridos, graças e paz, boa noite a todos. Hoje mais uma quinta-feira, dia 16/4, e mais uma noite de estudo bíblico, em cima da carta de Paulo aos Efésios. E hoje nós vamos aprender sobre a oração e a iluminação, tudo referente aos dons, aos benefícios, que nós herdamos de Deus por intermédio do Espírito Santo. Mas antes de começar, eu queria, de pronto, fazer a leitura da palavra de Deus. Queria convidar os meus irmãos que, por gentileza, abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 15 em diante. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 15 em diante, para a nossa breve meditação logo. Amém? Quantos encontraram? Diz a palavra do Senhor: por esse motivo também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus, que existe entre vós, e do nosso amor fraternal para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, recordando-me de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua portentosa força, esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e entronizando-o à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir. Também sujeitou tudo o que existe debaixo de seus pés e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há, e o concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Glória a Deus. E aqui eu faço questão de pontuar e dar aqui os créditos, ao novo comentário, ao Novo Testamento, o comentário bíblico expositivo do ISB. A gente tem trabalhado exaustivamente com esse comentário. Também temos trabalhado também com a BKJ, as notas de rodapé e, sobretudo, a tradução. Vamos para frente, então. Efésios, capítulo 1, versículo 15 ao versículo de número 23. Louvado seja Deus. Nós vamos tratar exclusivamente desse tema hoje. Então, vamos tratar a questão da oração de Paulo, a intercessão que ele fez, pedindo pela vida dos discípulos, dos Efésios, e pedindo também que Deus iluminasse aquele povo. Louvado seja Deus. No ano de 1822, a esposa de um pastor pobre na Alemanha deu à luz um menino. Mas ela não imaginava que o menino um dia seria muito rico. Não passava pela mente dela que o menino ia se tornar então um milionário. Quando o menino completou 7 anos, ele ficou fascinado com a gravura que tratava a antiga cidade de Troia em chamas. E ao contrário da maioria das pessoas, ele acreditava que os 2 grandes poemas de Homero, a Ilíada e a Odisseia, eram baseados nesses fatos. Amém? É interessante essa história, presta atenção.
em 1873, ele descobriu o local da antiga cidade de Troia, além de um tesouro fabuloso que contrabandeou para fora do país, provocando a ira do governo turco. Ele tornou-se então um homem rico e famoso. Estão entendendo, né? Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, na nossa mente nós somos ricos. Temos toda a riqueza. Na nossa mente Deus ele nos concede tudo, pois a partir daquele momento, no momento do nosso nascimento em Cristo, nós temos então toda a gloriosa riqueza, né, da parte de Deus. Então, nós nascemos saber desse fato. E muitos, infelizmente, eles só ficam nisso, sabendo que são ricos. Mas não conhecem, e não querem conhecer, e não buscam conhecer a riqueza daquilo que Deus tem nos dado. Ou seja, as pessoas estão apenas ali com os pés, né, com a águazinha bem rala, entendeu? Sobre seus pés, se é que vocês estão me entendendo. Muitos cristãos nunca verificaram o seu extrato bancário espiritual. Toda a riqueza, né, que Deus ele tem concedido a nós. Louvado seja Deus. A primeira coisa que nós devemos entender e levar em consideração para conhecer aquilo que Deus tem nos entregado é conhecer, primeiro, a nossa chamada. Deus ele nos chamou para uma obra, para uma missão. Segundo, é conhecer e tomar posse de todos os benefícios de Deus, de todas as riquezas que Deus tem nos concedido. E você sabe muito bem do que eu estou falando, porque sempre nós observamos e às vezes até almejamos fazer algo ou se portar de tal forma como um irmão ou como uma irmã se porta. Então existem vários dons, existem variadas formas de trabalhar na obra de Deus. Então cada um tem o seu talento, cada um tem a sua riqueza. E nós devemos então conhecer quais riquezas são essas, conhecer que tesouro é esse que Deus ele tem nos entregado. Louvado seja Deus por isso. O desejo de Paulo então era que o povo o povo de Éfeso, eles entendessem a respeito dessa riqueza. Era para isso que Paulo orava. Ele orava porque ele sabia que, primeiro, o povo tinha temor a Deus. O povo, eles acreditavam em Deus, eles acreditavam, né, na potentosa potência, né, do nosso Senhor. Eles criam nisso. Mas eles não conheciam isso, eles não tinham a dimensão de tudo isso. Então Paulo, ele ora aos cristãos de Éfeso para que entendessem a grande riqueza que Deus tinha em Cristo. Né? Porque Paulo ele sabia do tamanho da fé daquele povo, né? Do amor que eles tinham, da alegria que eles tinham em servir a Deus. Paulo ele sabia disso. No entanto, nós devemos entender o seguinte, que existem duas dimensões inseparáveis acerca da vida cristã. E a primeira delas é a fé em Deus e a segunda delas é o amor aos homens. A fé em Deus é aquilo que faz com que nós alcancemos, nós galguemos, né, novas fronteiras e passemos por situações, passemos por muralhas, às vezes até intransponíveis. A fé em Deus nos faz chegar até o final da carreira. A fé em Deus nos faz crer que se morremos, nós temos então uma vida eterna para com o nosso Deus, que mesmo morrendo, seremos ressuscitados. A fé em Deus nos leva a acreditar de que tudo nesse mundo é passageiro. A fé em Deus nos leva a crer que Deus ele pode sarar, que Deus ele pode curar, que Deus ele pode batizar, que Deus ele pode salvar quem ele quiser. A fé em Deus nos faz crer no impossível, segundo a visão humana. A fé em Deus, ela faz com que nós venhamos a nos elevar enquanto pessoas e chegar a uma dimensão espiritual e assim como Paulo chegou, até visualizar coisas inefáveis daquelas das quais
não são possíveis falar aos homens. A fé em Deus, ela faz essa divisão entre aquilo que é humano e aquilo que é espiritual se tornar como uma camada muito simples, uma camada muito fina. A fé em Deus, ela faz nós crermos no impossível. Ela faz com que nós venhamos a apalpar aquilo que não existe e venhamos a tocar aquilo que é imaterial. A fé em Deus, ela nos concede tudo isso. E é interessante, a fé. A fé é uma palavra monossílaba, mas é uma palavra que ela tem uma potência, ela tem um poder muito grande. Porque essa palavrinha com duas consoantes, uma consonante e uma vogal, essa palavrinha ela pode fazer a diferença na nossa vida. Louvado seja Deus. A alta dimensão da qual Paulo também fala, acerca da vida cristã, é o amor aos homens. Será se realmente nós temos nutrido amor às pessoas, aos homens? Será se realmente o nosso coração ele tem sido um coração quebrantado, cheio de amor? E esse amor que Paulo ele fala aqui, que se refere, é esse amor fraternal. É aquele amor que faz com que você tire o seu último e divida com o seu irmão. É aquele amor que faz com que você abdique do seu próprio zelo, da sua própria tranquilidade, que faz com que você prefira honrar o seu irmão em detrimento de si mesmo. É aquele amor que faz com que você, tendo uma camisa, você tira ela e dá para o seu irmão, porque ele está mais necessitado do que você. Esse é o amor fraternal. E eles fazem a diferença, eles são, na verdade, a dimensão da nossa vida cristã. Louvado seja Deus. Amém? No Evangelho de Lucas, no capítulo 12, no verso 20, tem um versículo que chama muita atenção. Olha só o que é que ele fala. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Quando eu estava preparando esse trabalho, esse estudo, eu me deparei com essa palavra. E me perguntava o que ela tinha a ver com o resto. Tudo. Ela tem a ver tudo. Sabe por quê? Porque ela fala literalmente daquilo que é riqueza. Qual é a minha riqueza? Qual é a tua riqueza? Será se a minha riqueza ela consiste naquilo que eu possuo? Será se a minha riqueza realmente ela consiste naquilo que eu ganho? Naquilo que eu tenho? Naquilo que eu posso? Será se a minha riqueza é só isso? É só o material? É só o tangível? Aquilo que eu posso alcançar? Será se a minha riqueza são essas coisas humanas? Por isso, queridos irmãos, essa palavra ela se relaciona às riquezas, sim. Pelo fato que há uma divisão. Tem que haver essa divisão. Nós temos, queridos, que fazer a divisão das riquezas. Aquilo que é humano, material, e aquilo que é espiritual. E eu quero dizer para você nessa noite, o espiritual, ele é muito mais valioso do que qualquer coisa material. Porque aquilo que é material, a traça corrói. Aquilo que é material se acaba. Mas aquilo que é espiritual, você leva para a vida eterna. Louvado seja Deus. Então, preste muita atenção nessa palavra. Olha o que ele diz. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Quem é o meu Deus? Quem é o teu Deus? Será se o nosso Deus, ele consiste nessas coisas humanas e materiais? Ou será se o nosso Deus é aquele que criou os céus e a terra e está assentado num alto e sublime trono? Louvado seja Deus. É retórico. Louvado seja Deus. Mas então vamos para frente. A oração de Paulo, ela vai do do versículo 15 até o versículo 19. E aí, se você tiver com a sua Bíblia aberta, eu gostaria muito que você deixasse ela aí a postos, para a gente trabalhar nessa questão.
Por esse motivo também eu tenho ouvido falar da fé no Senhor Jesus. Paulo primeiro ele ouve. Lembre-se da chamada de Paulo. Então, por esse motivo, também eu tenho ouvido falar da fé do Senhor Jesus que existe entre vós, e do vosso amor fraternal para com todos os santos. Ele está dizendo que assim como o povo efésio, como os irmãos da igreja de Éfeso, eles tinham esse amor fraternal, ele também tinha isso. Ele conheceu Jesus Cristo, ele sabia a dimensão desse amor. Aí ele diz no versículo 16, não cesso de dar graças por vós, agradecer a Deus pela vida dos seus irmãos, recordando-me de vós em minhas orações. Recordando de vós em minhas orações. Será se você já orou pelo seu irmão? Será se você já orou pelo seu pastor? Será se você já orou por alguém? Meus irmãos, nós temos passado por um período terrível na história da igreja e na história do mundo também. Um período que, primeiro, vem com esse vírus e agora, depois desse vírus, você pode ter certeza que vai vir uma recessão. Algo econômico. Se hoje está ruim, lá na frente pode ficar ainda pior. Pode ficar ainda pior. E nós temos que lembrar dos nossos irmãos. Não é eu orar para Deus e pedir só Deus, venha a nós, venha a nós, venha a nós. Não. Nós temos que interceder também pelos nossos irmãos e nutrir esse amor fraternal, nutrir esse amor verdadeiro, esse vínculo, né, do amor perfeito. Nós temos que fazer isso. E Paulo fez isso. No versículo 16, eu não cesso de dar graças por vós, recordando-me de vós em minhas orações. O segredo da oração, a intercessão. Comece a interceder, querido. Se você não consegue orar 5 minutos, que aí já acaba logo o teu repertório. Tu já esqueceu o que vai falar, já esqueceu o que vai pedir. Está só se repetindo. Comece a apresentar os teus irmãos. Comece a apresentar o vizinho, comece a apresentar os irmãos da igreja, comece a apresentar a tua família por nome. Aí, meu irmão, quero ver. Você vai se levantar depois de 2, 3 horas e ainda vai querer ficar orando. Porque quando essa intercessão é verdadeira, é genuína, queridos, nós sentimos uma alegria, uma graça tão grande da parte de Deus, que o nosso gozo é estar ali, ajoelhado, nos apresentando diante dele em oração. Louvado seja Deus por isso. Ainda se tratando de oração, Tiago também ele fala a respeito disso. Tiago capítulo 5, versículo 16. Olha o que ele fala. E é bem interessante. Orai uns pelos outros. Eu oro por ti, você ora por mim e nós oramos pelos outros. Amém? Samuel também falara isso. 1 Samuel 12, 23. Interessante o que ele fala. Ó. Longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Louvado seja Deus. É interessante que no versículo anterior, no verso 22, Samuel vai dizer que Deus ele não desampara o povo. Que Deus não deixa ninguém desamparado. Que Deus não deixa o seu povo desamparado. E aí ele vai em sequência desse versículo, dessa passagem, dizer que ele não peque contra o Senhor, contra Deus, né? Deixando de orar por vocês. Sabe o que é isso? Meus irmãos, Samuel está falando aqui que se ele não interceder pelos seus irmãos, ele estará pecando. Isso é Antigo Testamento. Agora eu quero dizer para você, irmão, irmã, nós somos servos de Deus. Então, é obrigação sua e minha intercedermos pelos nossos irmãos. Orarmos por cada um deles. Por aqueles que se dão bem conosco. Daqueles que nós gostamos e que eles gostam de nós. E orarmos também, sobretudo, principalmente, daqueles que não gostam muito da gente. Amém? Então ore por cada uma dessas pessoas. Ah, o fulano é assim, assim, assado. Ah, Beltrano é assim, assim, assado. Ei, não leve isso em consideração não. Só apresente essa alma diante de Deus. Senhor, abençoa. Senhor, olha por ele, olha por ela. Porque Deus ele vai ouvir a tua oração. E se ela for sincera, tempo certo, que Deus ele vai ouvir o teu clamor. Em nome de Jesus.
Vamos então para frente. Glória a Deus. No verso 17 ele diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Olha o que Paulo pede para o povo: sabedoria. Mas é interessante, ele direciona essa sabedoria. Que tipo de sabedoria é? Sabedoria e mais o que? Revelação do pleno conhecimento de Deus. Sabedoria, irmãos, você vai entender. Lembre-se de Salomão. Salomão era um menino inexperiente, filho de Salomão, aliás, filho de Davi, filho de Batseba. Houve toda uma história bíblica ali no contexto da vida de Salomão, mas o fato é que Salomão, sem estar preparado, ele é colocado como o rei, né, de Israel. E diz a palavra de Deus que Salomão um dia ele pede para Deus, né, para que Deus ele conceda sabedoria para ele. Salomão então tem um sonho com Deus e Deus fala para ele: pede o que tu queres. Já pensou você no lugar de Salomão? O que tu ia pedir, querido? O que você ia pedir? Salomão ele podia ter pedido dinheiro, riqueza, ele podia ter pedido poder todo no mundo, ele poderia ter pedido terras, ele poderia ter pedido mulheres, ele poderia ter pedido o que ele quisesse. Mas a palavra de Deus vai dizer que Salomão ele pede uma coisa. Salomão ele pede sabedoria. Mas para que Salomão pede sabedoria? Interessante. Sabedoria para dirigir, para julgar, para direcionar o povo de Deus. Louvado seja Deus por isso. Por intermédio do pedido de Salomão, de sabedoria, aí Deus concede a ele muito mais daquilo que ele imaginava. Salomão foi o homem mais rico, teve muitas mulheres, foi um homem poderoso, ele teve tudo isso. Deus concedeu a ele. Louvado seja Deus. Então, a sabedoria de Deus, irmãos, é um dom que está à nossa disposição. Peça para Deus sabedoria, porque Ele vai te conceder liberalmente, assim como Tiago fala. Louvado seja Deus. E nós, enquanto sábios, nós estaremos então preparados para a obra do Senhor, ou em estado de preparação. Ele pede também, além do espírito de sabedoria, a revelação do pleno conhecimento dele. Que conhecimento é esse? Eu não sei se você já parou para se perguntar, e para orar a Deus e perguntar para Deus também, qual é o teu propósito? Qual é o propósito de Deus na tua vida? Qual é o propósito que Deus tem para cada um de nós? Não sei se você já chegou a esse conhecimento. No meu caso, eu já cheguei. Mas e qual é a tua chamada? Qual é o propósito que Deus tem para você? Eu não quero que você se pergunte isso, não. Mas que você entre lá no teu campo de batalha, lá no teu quarto de guerra, e ore para Deus, se ajoelhe e pergunte para Deus: Senhor, o que tu queres que eu faça? Porque Deus ele vai te direcionar aonde você está, se é o local certo, aonde você tem que ir, se é a direção correta, o que você tem que fazer, se é a função certa. Deus ele vai te direcionar. E a partir do momento que Deus direcionar a tua caminhada, direcionar a tua vida, você vai ver que tudo vai ser diferente. Louvado seja Deus por isso. Conhecimento de Deus, conhecer o chamado e conhecer também as riquezas. Paulo ele ora, né? Essa oração não se refere à nossa herança em Cristo, mas sim à herança de Cristo em nós. Você sabia que nós somos herança de Deus? Louvado seja Deus por isso. Está lá em Efésios 1:11. Nós fazemos parte dessa herança. A herança de Cristo. Louvado seja Deus por isso. E também, entre o 19 e o 23, conhecemos o poder de Deus. Lá no verso 18, ele diz assim: oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados,
para que saibais qual é a real esperança do chamamento do que ele vos fez. Quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. É aqui que eu digo, nós somos herança de Cristo, louvado seja Deus. Sua herança nos santos. Você é santo, amém? Glória a Deus. Nós somos herança da parte de Deus. No versículo de número 20, ele vai dizer assim: esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e entronizando-o à sua direita nas regiões celestiais. Louvado seja Deus. Então, a primeira coisa, Paulo ele ora por várias situações daquele povo. E a segunda parte é a parte da iluminação, do verso 20 ao verso 23. Paulo pede que esse povo seja iluminado. Agora é interessante que nós sempre nos deparamos com o coração e a razão. Não é assim? Normalmente um casal, o homem vai mais pela razão e a mulher vai mais pelo coração ou a emoção. O que Paulo está falando aqui? É que nós venhamos a aprender a dosar essas coisas. Ele fala que nós venhamos a olhar para aquilo que tem no nosso coração, a nossa emoção. É interessante que ele fala isso, queridos, para que nós venhamos então a ter conhecimento da incomparável grandeza do Senhor, do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua portentosa força. Louvado seja Deus. Meus irmãos, tem muita situação, e nós passamos muito por isso, que muitas vezes nós vemos alguma coisa ali, não, isso aí não é de Deus não, isso não é de Deus de jeito nenhum, não tem nada de espiritual aí, porque a gente vai só na razão. E a razão sem fé, ela é morta, ela não existe. A razão ela só existe, ela só tem um motivo para ser se ela vier com fé, se ela vier com crença. Louvado seja Deus. Isso no âmbito cristão. Isso no âmbito cristão. Como servo de Deus que estou falando isso. Então nós temos que saber dosar essas coisas. Ter esse discernimento. Buscar entender esse discernimento. Ter o conhecimento sim, mas não permitir que esse conhecimento ele se alastre dentro de nós de tal forma que nós venhamos a abdicar daquilo que é espiritual. Abdicar daquilo que o Espírito faz e opera. Louvado seja Deus. Nós temos que ter o conhecimento e a graça, o Espírito e a verdade. Louvado seja Deus por isso. Para conhecermos o poder de Deus. O que adianta então possuir riquezas quando não se tem energia para usá-las? Ou medo de que ladrões a levarão, e tanto que não se é capaz de desfrutá-las. Já pensou, irmão? Tem gente que é assim. Tem gente que é assim. Na história, fala-se muito de John Rockefeller. E a história coloca ele como o primeiro bilionário do mundo. E diz que durante muitos anos ele viveu à base de leite e biscoitos por causa de problemas de estômagos decorrentes de uma preocupação excessiva com suas riquezas. Raramente ele desfrutava de uma boa noite de sono, sempre tinha guardas à sua porta. Rico, porém miserável, assim como a igreja de Laodiceia. Rico, porém miserável. Mas, quando ele começou a dividir a sua riqueza, quando ele começou a fazer filantropia, ele percebeu que ele começou a viver. Ele passou a dormir, ele passou a gozar um pouco mais daquilo que ele tinha. Ele passou a ter a sua vida agora de forma mais virulenta. Ele passou a viver. Quando começou a dividir a sua riqueza com outras pessoas por meio de grandes projetos filantrópicos, a sua saúde melhorou consideravelmente.
E ele viveu até uma idade avançada. Louvado seja Deus. A partir do momento que você passar a gozar das riquezas de Deus, a conhecê-las de fato, e a dividir aquilo que Deus tem te entregado, aquilo que Deus tem colocado na sua mão, a partir desse momento, a sua vida certamente vai ser muito melhor. A sua vida espiritual vai se alastrar. E você, meu irmão, minha irmã, vai ser muito mais abençoado. Então mergulhe na presença de Deus. Entre ali no culto, no secreto, e fale com Deus. Permita que Deus ele fale ao teu coração grandes verdades e que Ele mostre para você as suas riquezas. Tu és rico e não é miserável. Tu és rico e não estás nu. Tu és rico, querido, querida. Então entre na presença de Deus de fato, se colocando sempre à disposição dEle, para aprender da palavra de Deus, para aprender do próprio Deus, a sabedoria, a graça, e conhecer e usar tudo aquilo que Deus tem para entregar para mim e para você. As riquezas de Deus. Que nós venhamos a usá-las, né, de forma correta, de forma sábia, de forma sincera, de forma honesta. Louvado seja Deus.